Graça e paz, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que está em Jeremias 42, 43. Uma mensagem que falou muitíssimo também no meu coração hoje. Fala do povo de Judá. Quando Nabucodonosor ele foi lá, saqueou a cidade, incendiou a cidade, levou cativos homens e mulheres daquela cidade, e os poucos que restaram lá, eles eram homens e mulheres que não ouviram a voz de Deus, eles não ouviam mais a voz do Senhor. Então, quando eles não ouviam mais a voz de Deus, eles praticamente se aproximaram, quando viram que a cidade foi incendiada, que Nabucodonosor levou cativos, que eles estavam sem nada, a fome estava a reinar naquela cidade, eles tinham perdido tudo, eles não podiam obter praticamente nada, não podiam pensar praticamente no futuro dos filhos, em nada. Por quê? Porque eles dependiam praticamente de Nabucodonosor. E por que Deus permitiu que esse povo de Deus chegasse até esse ponto? Por quê? Porque eles se afastaram de Deus vivos, eles se afastaram da fonte das águas vivas, eles desprezaram a voz do Senhor, eles se afastaram da presença de Deus. Eram homens e mulheres que já adoravam outros deuses, eram homens e mulheres que colocavam como estátua, como se fosse o Deus deles, homens que já não se preocupavam mais em buscar a presença de Deus. Enquanto aparecia lá o profeta Jeremias para pregar a palavra, para falar, eles se arrependerem dos seus deleites, dos seus pecados, eles não davam ouvido ao profeta de Deus. Pelo contrário, já vimos lá Jeremias 38, que diz que ele foi colocado no calabouço, ele foi jogado no calabouço como se fosse um condenado, um coitado. Por quê? Porque eles não queriam ouvir aquela verdade. A verdade incomodava, a verdade machucava, e acabavam de dizer que Jeremias é que estava amaldiçoando aquela cidade por falar aquilo que o Senhor queria que ele falasse para aquele povo. Porque se eles tivessem se arrependido do mal que eles estavam fazendo, que eles estavam praticando, não teriam chegado até esse ponto. Visto que todas as palavras que Jeremias falava aconteceu, aí que deu conta, não. Se reuniram os príncipes e procuraram Jeremias. Chegaram para Jeremias e disseram: olha, por favor, roga por nós, por favor, cai agora a nossa súplica diante de ti e roga por nós ao Senhor teu Deus, por todo este resto, porque de muito estamos uns poucos, como vê os teus olhos. Continuando a palavra, estava ali dizendo: olha, aquilo que Deus falar para ti, Jeremias, nós vamos obedecer. A partir de hoje, nós se comprometemos com o Senhor. Tudo que o Senhor quer que faça, nós vamos fazer. Pelo contrário, eles estavam falando isso por quê? Porque eles já tinham um desejo no coração dele. Qual era o desejo que eles carregavam? Era descer para o Egito. Estamos a falar de um povo que foi tirado do Egito rumo à terra prometida. Estamos a falar de um povo que Deus teve que batalhar para tirar eles do Egito, para entrar na terra prometida. E é o mesmo povo que, quando se desvia da palavra de Deus, quando se desvia dos ensinamentos do Senhor, querem voltar para o Egito. É um cão, desculpa o que eu vou falar, que vomita e quer voltar a comer os mesmos vômitos. É a pessoa que foi tirada do mundo e ele quer voltar no mundo. Então Deus está dizendo: não é necessário você voltar no mundo, não é necessário para você poder obter o perdão e poder gozar do bom e do melhor nesta terra. Não é necessário que você volte para o mundo. Pelo contrário, permaneça onde você está. Deus estava falando para esse povo através de Jeremias. Já que eles disseram tudo que Deus falar, nós vamos obedecer. Então Deus falou para eles: olha, permaneça onde você está. Não é necessário vocês saírem para o Egito, porque a fome que vocês vão encontrar aqui, quando chegar lá, a fome vai atacar vocês. Lembra-se do sobrinho de Abraão, o Ló? Quando Abraão parou e viu para lá, disse: Ló,
nos separaste, olha onde você quer estar. Ló levantou os olhos, viu o melhor lugar. Ele viu o melhor lugar, cidades edificadas, um sítio maravilhoso. Mas quando ele foi para lá, colocou a planta do pé, a cidade ficou amaldiçoada. Aquela cidade passou a se chamar Zoera. Por quê? Porque ele não era a própria bênção. Sabe, quando nós carregamos a bênção de Deus, o lugar que é ruim, a gente coloca a planta do pé, o Senhor transforma aquele lugar. Então falou assim, olha, permaneçam aqui. Permaneçam em Judá. Não é que a Judá está destruído, que você tem que sair de Judá, voltar para o Egito. Não, permaneçam. E eles não se agradaram dessas palavras. Jeremias veio falar com eles, sabendo dos seus pensamentos. Por quê? Porque Deus lhe falou. Jeremias se afastou por 10 dias, foi rogar a Deus, foi falar com o Senhor. Sabe, quando você se afasta, você cria intimidade com Ele. Não é à toa, você aparece, está aqui nas câmeras, fala da presença de Deus, mas atrás das câmeras você não consegue criar o quê? Uma intimidade com o Senhor. Sabe, tem um momento reservado seu, que não é diante do público, é no secreto que Deus fala com você. Então ele saiu em secreto, foi ter uma intimidade com Deus, e Deus falou com ele, sabe, aquelas pessoas que você está a rogar por eles, não vieram em espírito e verdade, eles estão testando você, e para ver que aquilo que estou a falar é verdade, você vai para lá, fala aquilo que eu vou te dizer, mas já de ver a reação deles. Jeremias foi para lá preparado, porque Deus já tinha lhe revelado o que aqueles homens estavam planejando. Queriam que Deus realizasse o desejo do coração deles. Quem se lembra de Jesus quando estava no monte? Ele dizia, olha, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não for possível, que seja feita a sua vontade. O que isso quer dizer? Que não era a vontade de Cristo estar ali, era a vontade de Deus. Então nós temos que aceitar a vontade do Senhor. Não podemos se aproximar de Deus enquanto nós já impomos a nossa vontade. Nós temos que parar e respirar e dizer, Senhor, estamos nessa situação, pecamos, falhamos, mas qual é a sua vontade, Senhor, para a minha vida? Qual é a sua vontade, Senhor, para a minha vida? O que o Senhor requer de nós? Então Jeremias foi falar com eles, sabendo da resposta que ele iria obter lá. Olha só o que Deus lhe falou, aqui no 42, versículo 19, só para ter uma noção aqui. Falou o Senhor acerca de vós, ó resto do Judá, não entreis no Egito, sabei de certo que testifiquei contra vós hoje, porquanto enganaste a vossa alma, pois me enviaste ao Senhor vosso Deus, dizendo, ora por nós ao Senhor nosso Deus, e conforme tudo que disser o Senhor, Deus nosso, declara-nos assim, e o faremos. E vos tenho declarado hoje, mas não deste ouvidos à voz do Senhor vosso Deus, em coisa alguma pela qual ele me enviou a vós. Agora, pois, sabei por certo que a espada, a fome e da peste morrereis no mesmo lugar onde desejaste entrar para lá peregrinirdes. E sucedeu que, isso no capítulo 43, no versículo 1, e sucedeu que, acabando Jeremias de anunciar a todo o povo todas as palavras do Senhor, Deus deles, com as quais o Senhor, Deus deles, havia enviado, e que foram todas aquelas palavras. Então falou Azarias, filho de Osaias, e Joaná, filho de Cairá, e todos os homens soberbos, repetindo, dizendo a Jeremias, tu dizes mentiras, o Senhor nosso Deus não te enviou a dizer, não entreis no Egito para lá peregrinires. Olha só, você, Jeremias, está falando mentira, mas foram eles que se aproximaram de Jeremias para dizer, olha, roga a Deus, aquilo que Deus te falar, nós vamos o quê? Vamos escutar. Mas agora que quando Jeremias volta para dizer qual era a vontade de Deus para a vida deles, eles disseram, Jeremias, você está mentindo, você é um mentiroso, você está falando palavras que o teu conservo te diz, é o que você está vindo nos falar aqui hoje, não é o que o Senhor requer de nós, porque a cidade está destruída, Judá está destruído, não tem mais jeito, não tem mais solução, o que nos resta agora é voltar para onde? É ir
tua decisão final. A pessoa nunca reconhece que se estou nessa situação é por minha culpa, é porque eu falhei, é porque eu pequei. Sabe, Deus está à procura de pessoas que reconhecem. Deus está à procura de pessoas que reconhecem as suas falhas, que reconhecem os seus pecados. Deus está à procura de pessoas que olham para si e digam: Senhor, eu falhei e eu errei. Se estou nessa situação hoje é por minha culpa. Então me perdoa, Senhor, porque eu quero recomeçar de novo. Aqui os soberbos, a Bíblia fala, por isso que eu falei para você, repetir a palavra soberbo. As pessoas soberbas disseram: você é um mentiroso. Sabe, quando a gente se apresenta a Deus, não podemos se apresentar com um coração orgulhoso. Não podemos se apresentar com pessoas que a gente sabe tudo. A gente pecou, a gente falhou. Reconheça. Você não perde nada por reconhecer uma falha sua. Como é que você hoje quer voltar para o Egito, quer voltar para o passado? Quer voltar de novo para a vida suja que o Senhor te arrancou? Sabe, o Senhor te arranca, não é para permanecer, é para você sair. É para a gente sair disso. É para a gente se afastar disso. Então eles olharam para Jeremias com a esperança que o Senhor estivesse a favor deles. Dizer: Senhor, nos tiraste do Egito, mas agora nós queremos voltar para lá porque há comida no Egito. Mas Deus falou para eles: se vocês permanecerem aqui, Nabucodonosor não vai mais perseguir vocês. Pelo contrário, aqueles que estão cativos vão voltar novamente para aqui. A cidade será restaurada, a fome não existirá mais aqui. Mas eles queriam que a facilidade, porque não suporta o momento da dor. Ei, olha para mim. Suporta esse momento que você está passando da dor. Suporta esse momento, não saia, não abandona. Não pense em voltar para trás de onde o Senhor te tirou. Você até pode olhar e dizer: quando eu estava no mundo, a minha vida estava melhor do que como estou agora. Agora eu estou passando muita dificuldade, estou passando muita fome, estou passando isso. O Senhor está dizendo para você, minha irmã, meu irmão, aguenta firme, porque o melhor de Deus está para vir na sua vida. Não pode se aproximar de Deus por interesse, não. Não pode se aproximar de Deus por interesse. Se aproxima de Deus reconhecendo que Ele é de fato. Dizer: Senhor, pequei, falhei, me arrependo, eu quero mudar. Eu quero ser uma nova fina. Está sendo difícil, mas eu quero ser uma nova fina. Senhor, fala igual a Jesus. Se não for possível, Senhor, se for possível, aliás, passa de mim esse cálice, Senhor. Passa de mim essa tribulação, passa de mim essa dificuldade, passa de mim essa situação precária, passe de mim isso, mas se for necessário eu passar, que eu vou passar, que seja feita a sua vontade. Mas a minha vontade, meu Deus, era isso. Isso não está falando publicamente, não está falando nem secreto com Ele. Então, olha, não se aproxima do homem de Deus enquanto você já tem a tua decisão. Porque aquilo que te orientar é aquilo que Deus está falando para te dizer. Enquanto você queria ouvir outra coisa. É a razão de muitas pessoas se decepcionam com os pastores, se decepcionam com o homem de Deus, se decepcionam até com a igreja, se decepciona com Deus, se afasta. Por quê? Porque chega gerando uma expectativa daquilo que queria para a vida dela. E quando chega lá, ouve uma outra palavra, se decepciona e sai. Deus está à procura de homens e mulheres que sejam crentes de verdade. Não podemos ser convencidas na fé. Temos que ser crentes na fé. Temos que se converter na fé. Não seja convencida. Não permaneça no pecado. Porque não é o pecado que Deus quer que você permaneça. Deus não te quer para você permanecer no pecado. Pelo contrário, Ele quer fazer grandes coisas na sua vida. Mas aprenda a permanecer nele. Porque se Deus permanecer em você, você será uma bênção. Que Deus abençoe a todos. Espero que essa palavra tenha chegado no seu coração e tenha te feito você refletir as suas ações. Deus abençoe a todos. Fique na paz, em nome de Jesus.